tá com uma mochila nas costas, certo? O que está atrás de você? Olha o que está atrás de mim. Eu tenho muitos guias e mentores atrás de mim, tá? E aqui tem algumas cartas deste tarô dos magos. Transporte escolar, tá? Ou seja, eles estão me orientando, né? O que sai da minha boca vem deles, certo? Para ajudar, para me ajudar e ajudar vocês a passar pelos portais espirituais, pra gente cada vez mais buscar, que é um 4 de paus. O 4 de paus é qual crença padrão eu tenho a respeito da espiritualidade, da minha conexão do espírito andando na terra com a espiritualidade, com os guias e mentores. Isso é o 4, tá? Que é o imperador, ok? Mas é isso, é o espírito andando na terra, materializado, certo? Um ser humano sendo guiado por algo que está atrás dele, certo? Então, qual o conceito, qual o conhecimento, qual base de conhecimento eu tenho a respeito da espiritualidade? É isso que vai me conduzir, é isso que vai me permitir ser guiada, tá? Então, se eu tenho muitas crenças e padrões humanos aqui atrás, eu estou sendo guiado pelo diabo, tá? Então, aqui eles estão dizendo que eles estão guiando para passar. Eu só sou o transporte, eu só sou o motorista do carro aqui, tá? É eles quem estão nos transportando, ok? Não sou mais eu. A bagagem que eu tenho atrás de mim agora são eles. E olha só, isso aqui já tá aqui dias. Eles nunca passaram essa mensagem pra mim. Depois que eu fiz essa oração de purificação, desbloqueando essa, reconhecendo que eu tinha as mesmas crenças, de que eles são maus, de que precisa disso, que precisa daquilo, que, se não fizer desse jeito, se não for num terreiro, eles não vêm, eles não falam, eles não... Eu ia embaralhar as cartas, eles mandaram não embaralhar. Que eles não vêm, que eles não falam, que eles não... É só lá dentro, é só através de um pai de santo, é só através... Não! Para! Tá? Nós somos um canal de comunicação direta com o espiritual. Não precisa de um intermediário, criança. Ok? É legal o intermediário para ajudar, tudo? É, porque os intermediários, as pessoas que falam com a gente a respeito da espiritualidade, nos mostram exatamente o que tem de bagagem dentro da gente, certo? Mostra o caminho que eu estou indo, o que eu estou manifestando através disso. Mostra o que eu tenho armazenado, o que eu preciso destruir, descriar. Então... Não vou falar pra você, não vai numa igreja, não ouve uma pessoa da Umbanda, não ouça. Vá na igreja, vá na Umbanda, vá em todos eles. E aquilo que incomoda, só que vai na consciência de, antes de sair de casa, antes de ir, antes de ouvir um culto no celular, antes de ouvir qualquer coisa no celular... Sabe? Eu quero saber sobre Maria Padilha, eu quero saber sobre os Exus, eu quero saber o que eles são, eu quero, né? Porque vai chegar um momento que todos nós vamos ter o desejo de conhecer. Porque começa a despertar. Quem não despertar, infelizmente, né? Morre e nasce de novo. Com a mesma ignorância. Ignorância é o tempo da escuridão, tá? Até a iluminação chegar e você despertar. E aí o que acontece? Aqui eles estão dizendo muito forte aquela coisa assim, ouça tudo que você tiver que ouvir, porque é através do ouvir o outro que você sabe o que tem dentro de você. É através do 7 de espadas, o ouvir o que o outro está dizendo, que eu consigo ver o que está atrás de mim, o que está aqui na minha mochila, que eu não enxergo. Entende? Então tem que ouvir, não tem essa ignorância não de é evangélico eu não ouço, é católico eu não ouço, é da Umbanda eu não ouço. Não! Para de ser a galinha presa. Cria asinha e voa.
Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Que haja luz. Nossa, ficou numa escuridão total esse canal por quase um mês, né? Ficou aí dias e dias e dias, eu acho que chegou um mês sem vídeos. Por que, Andréia? Também não sei. Passei por um processo, né, esses dias de restauração, onde eu estudei muito, onde eu busquei muito, onde eu trabalhei muito, mas eles não, né, os guias, os mentores do canal, quem acompanha, que é a egrégora que conduz isso aqui, né, como diz a diretoria, não permitiu que eu gravasse. Até teve dias que eu desci, gente, de verdade. Preparei tudo e quando eu ia gravar, falava, não é pra gravar. Ainda não é pra gravar. Então ficou assim, né? Então vamos retomar. Eu acredito que é uma nova fase do canal, né? Ele teve um período aí de... Sabe quando você completa um ciclo de 12 meses dentro de um trabalho, né? Um ano de trabalho ali. E que de repente você ganha férias, né? Aí você tira um descanso aí. Começou a chegar gente aqui. Você tem um... Minha cachorra tá doida, ela tá cavando o chão que não tem nem terra. Você... ciscando o chão, né? Limpando. Tô tentando entender o que ela tá fazendo aqui. Tudo é sinal, gente. Tudo é mensagem. A gente tem que estar muito desperto, muito atento para compreender que não existe nada por acaso. Nada, nada. Uma folha não cai da árvore no momento que você tá passando à toa. Ela tem uma mensagem importante para passar. E ela não costuma fazer isso. Aqui nesse lugar, principalmente, né? Ela tá bem atrás de mim. De frente pro meu quadro de... Para esse quadro aqui, que é uma árvore, olha, ele é uma árvore com todas as cartas, né? Com todas não, mas com muitas cartas do... Ah, tá. Então, espera. Eu acho que tem uma coisa aqui. Vamos tirar uma carta para começar esse dia. Ó, vai começar diferente. É desse tarô aqui, tá? Anjos e Ancestrais. Tá nesse quadro e os meus magos. E os meus magos, a caixa dos meus magos, foi a caixa. O que haja luz, gente, esse canal é bem isso, tá? É pra luz agir. E como que a luz age? Trazendo mensagens, tá? A luz age trazendo informações importantes em tudo que tá à sua volta. Uma caneta, dependendo da posição que ela está, né? Um cachorro ciscando o chão, que nem galinha. Galinha é o único pássaro que não voa, né, muito alto. Ele tem um limite. A galinha, ela tem uma limitação. Ela tem asas, né? Mas ela tem uma limitação para voar. Ela é limitada, ela não consegue ir muito alto, certo? Não é como os outros pássaros. Ah, mas a galinha é um pássaro gordo, grande, não voa. O urubu também é um pássaro grande. A águia, o falcão, né? São pássaros grandes. E o urubu, ele chega a pesar um tanto de uma galinha, se você for pesquisar. E ele voa, e voa muito alto. Então não é esse o sintoma aí, né? Não é esse o problema. A galinha, normalmente, eu tô falando da galinha, gente, porque ela tava ciscando igual galinha, e ontem eu fui mandar comprar miojo pra fazer uma sopa, porque o povo aqui de casa gosta de miojo, de sopa de miojo, né? Então eu ponho um incremento aí lá, corto uns negócios, boto no meio e faço o macarrão que eu uso, é o miojo. E aí ontem eu fui fazer essa sopa que tava meio friozinho, e eu falei assim, traz 10 miojo, né? 5 de frango e 5 de galinha. Não é tudo a mesma coisa? Aí vem na minha... Não, e eu repeti isso umas 3, 4 vezes. Eles me corrigindo. Mãe, você tá falando a mesma coisa. Eu falei, não, gente, é carne e galinha. Traz 5 e 5. Aí o Cauã, traz o que mesmo, mãe? Acho que ele fez de propósito.
Aí eu de novo, 5 de galinha e 5 de frango. Gente, o que tá acontecendo? Aí eu falei, pera, galinha e frango, masculino e feminino, né? E aquilo ficou na minha cabeça de verdade. E durante a madrugada eu acordei algumas vezes pra levantar, pra ir no banheiro e tudo mais, e veio isso na minha cabeça. Por que frango e galinha? Por que que eu falei, né? O masculino e o feminino do galo, da galinha. Tem alguma mensagem ali na sopa que eu não consegui entender. E o que acontece? Veio pra mim de madrugada que o galho e a galinha, né? Eles são limitados, eles ficam presos, né? Eles são aves, têm asas, mas não conseguem voar. Eles ficam presos, né? E mesmo quando estão soltos, eles não conseguem. Meu gato chegou. Olha, já vem. Tá vendo? Eles não conseguem ir muito alto, né? Então eles não conseguem fazer muita coisa. E aí veio pra mim as nossas crenças e padrões, né? Eu tô limpando crenças e padrões a respeito de muita coisa, dinheiro e tudo mais, né? Mas essa semana eu tô limpando muito forte crenças e padrões a respeito da saúde, do emagrecimento, do envelhecimento, né? E tudo mais. E olha só, veio pra mim que o galho e a galinha, eles não vivem muito tempo também, né? Eles são engordados para morrer, para virar comida. Mas isso, gente, não é ruim não, tá? Porque a galinha e o galo foram feitos para isso, para ser comido, tá? Pra botar o vinho e para virar papazinho. Então não tem nada fora do contexto divino aqui. Tá? O bichinho tem bichos que são para comida. Esse é o propósito e a missão dele nessa terra. Assim como Jesus, o propósito dele e a missão dele era ser crucificado para trazer uma mensagem para o mundo, tá? Então, se Jesus foi crucificado, morto ali, né, daquela forma, para trazer uma mensagem e servir, né, no papel aqui da terra, porque um bichinho não seria, tá? Então, tem animais que são feitos exatamente para comer. E a distorção desta verdade vem das crenças e padrões humanos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? E vai distorcendo tudo. Enfim, isso acontece não só com a comida, mas com todas as áreas da nossa vida, né? Crenças e padrões humanos, interpretações equivocadas da palavra de Deus, né? Do que tá ali. Porque a palavra, a própria Bíblia, ela é... O que haja luz é isso, tá, gente? É trazer informação pra gente ser iluminado. O que acontece? A própria Bíblia, ela... Jesus não falava abertamente nada, né? Ele falava por parábolas. Se na época de Jesus era dito por parábolas, né? E tipo, como se fossem códigos, né? Para serem decifrados. Imagina no começo da Bíblia, no Antigo Testamento, quantos códigos não tem lá, quantas informações, né? Escondidas, né? Não tem ali, ocultas não tem ali. Por que isso, Andréia? Por que será que isso acontece, gente? Porque a mensagem vem e nem sempre todo mundo tá no mesmo patamar de evolução e expansão de consciência. Então tem coisas que não tem como ser ditas, né? Que as pessoas não vão entender. E às vezes, se aquelas pessoas dissessem ou fizessem exatamente como eles deveriam, né, Jesus? Se ele falasse abertamente tudo o que ele tinha para falar, ele não chegaria na onde ele chegou. Ele teria sido crucificado bem antes, né? Teria acontecido algum ruim com ele antes. Por quê? Porque ele ia chocar a sociedade como ele chocou, mas de uma maneira muito mais agressiva do que foi, né? Então, são ditas as coisas através de sinais, de parábolas, de códigos, né, espirituais, para que a gente possa decifrar ao longo do tempo. E como que acontece essa decifração, né? Como é que nós deciframos esses códigos? Cada ser humaninho vai ter o seu tempo, tá?
E às vezes, olha que legal, uma pessoa vem, pega aí um Neville Goddard da vida, né? Ou uma Louise Hay, você pode curar sua vida com os livros dela. Você pega aí uma Elaine Orives nos dias de hoje, né? Um Greg Braden, deixa eu ver quem mais que eu gosto muito. O Napoleão Hill, né? Escrevem livros fantásticos, deixam mensagens incríveis pra gente. São pessoas que despertaram, que conseguiram entender um código, uma informação que liberta, que prospera, que deixa você ir mais longe, que deixa você criar coisas maravilhosas, fantásticas no mundo, né? Pega um Leonardo da Vinci da vida, pega tantos outros. Albert Einstein, né? Henry Ford, né? Olha a história de Henry Ford, gente. Eu acho incrível a história desse homem. Caíram as cartas aqui já. E aí, o que que acontece? Ai, olha, a Mãe Terra. Nós vamos curá-la, né? No fundo do deck, é a quarta carta, que é a espiritualidade. Caíram 3, tá lá a quarta. E aí essas pessoas, eles conseguiram, de alguma forma, de alguma maneira, despertar a consciência. Quem está por aqui? Para decifrar códigos importantes do universo, né? Enigmas maravilhosos, para trazer o poder ao mundo, né? O poder humano, o poder para os humanos, o poder sobrenatural, o poder espiritual, ou seja, o poder de criar coisas incríveis, né? Fazer o impossível acontecer. Então, telefone, a luz. Ah, não, a quinta carta, caíram 2 aqui. O telefone, a luz, e tudo que foi criado no universo, né? Foi criado através de Deus, foi criado por Deus através do homem. Mas para que esse homem criasse essas coisas, ele precisou despertar. Ele precisou ouvir a intuição, ele precisou se dispor, né? Ou se libertar das crenças e padrões humanos que diziam que era impossível. Ele teve que ousar e persistir, mesmo contra todo mundo, né? A gente está falando de homens desse tempo, onde a gente tem livros fantásticos deles, alguns até viveram na época que nós realmente estamos, né? Outros ainda vivem nessa época, ainda são vivos. Mas vamos falar de Noé, de Abraão, né? Abraão, ele precisou ir contra tudo aquilo que a humanidade, as crenças e padrões humanos diziam. Minha mulher é estéril, ela não pode ter filho. Nós já somos de idade avançada, 90 anos, né? Como que isso vai acontecer? Não tem como, é impossível. Por quê? Porque na limitação humana, a idade, o corpo, a saúde, tudo isso é colocado pra gente como limites, né? Como obstáculos que nos impedem de fazer certas coisas. No entanto, por todavia, Deus veio ali e provou que não é assim. Que quando Deus dá um sinal, quando fala que vai criar algo através de você, você só precisa crer, porque Ele vai criar. E para Deus não importa a sua idade, não importa o teu corpo, não importa, né? A tua capacidade humana ou a medida de conhecimento humano que você tem. Gente, isso aqui não é sono, tá? Não estou com sono. Tá cedo, mas eu não estou com sono. Eu não tô bocejando. Tem 2 sinais. Limpeza, purificação, mas o principal é que essa limpeza e purificação está acontecendo porque guias e mentores estão se aproximando, né, do ambiente, de mim aqui, e aí essa energia começa a liberar, tá? O que tá dentro. E mostrar que eles estão aqui. Então, ó, já tá até lacrimejando meus olhos.
Ok. Entendi. Aqui começaram a chegar, olha, a estrela ancestral. Siga a voz da sua alma. Você não está sozinho, tá? É isso que essa carta diz. Nós temos os nossos, a estrela ancestral. Estrela é guia, tá? Ela nos guia à noite, né? As estrelas, elas são como um mapa no céu, nos mostrando um caminho, ok? Então, nós temos guias e mentores espirituais, né? Estelares, que nos guiam, que nos acompanham e que nos ajudam, tá? Aqui tem umas pirâmides do Egito, tá? Ó, umas pirâmides aqui. E eu acredito que chegou guia e mentor aqui desta egrégora de energia, tá? Também chegaram aqui os guias e mentores, né? As pombagiras, os Exu, os guardiões da mata, né? Os caboclos, as jurema, né? Os preto velho. Tem bastante energia aqui circulando. O que acontece? Para essas pessoas conseguirem criar algo fantástico, incrível, elas precisaram se conectar com esta energia. De forma consciente ou inconsciente, não importa, tá? Elas foram guiadas, direcionadas, passo a passo, pelos guias e mentores. Ah, Andréia, não, quem me direciona é só Deus, é só o Espírito Santo. Gente, eu já expliquei, vou explicar de novo. Deus habita dentro de você. Ele é a força motora de tudo, certo? Ele é o dono de toda coisa. Mas uma empresa, pega aí uma multinacional, né? Ou uma empresa grande, uma fábrica muito grande, onde tem uma demanda muito grande de trabalho, né? Vou lá, eu trabalhei na Yazaki no Brasil e eram milhares de chicotes todos os dias feitos, porque ela faz chicote para os carros, né? A parte elétrica do carro, aquela fiação que vai dentro do carro para o carro funcionar, era feito nessa fábrica que eu trabalhava. Cada linha de produção tinha muitas pessoas trabalhando, né? Tinha linha de produção que tinha mais de 70 pessoas trabalhando numa linha. Eram muitas linhas. Então, às vezes, você pega, tinha mais de 3.500 pessoas trabalhando dentro da empresa, tá? Então, você pega aí uma empresa que tem 3.500 pessoas trabalhando para conseguir produzir a quantidade necessária de chicote para atender os clientes, certo? Então, eles tinham pedidos dos clientes de várias empresas, né, que montam carro e precisavam dar conta de entregar. Então tem o dono da empresa, tem os gerentes, tinha os líderes de setores, tinha então tinha o líder de setor e tinha uma outra pessoa que ela não era líder, né, mas que ela era ali um auxiliar do líder também para ajudar na liderança. Então, olha só quantas pessoas liderando até chegar nos coitadinhos dos operários, tá certo? Que são os soldadinhos lá que fazem a coisa. Então, nós temos, vamos pegar aqui as falanges, né? Os Exus ou as pombogiras. Nós temos os líderes dessas egrégoras, certo? Tem um líder espiritual de cada egrégora. Então, ele vai liderar um setor ali que vai produzir algo, certo? Agora, quando chegava o pedido na empresa, primeiro que nem chegava para o dono da empresa. Não era nem para... Vamos supor que o dono é Deus. Não chegava nem para Deus o pedido, certo? Ele nem sabia o que estava acontecendo ali às vezes.
Então, ó, não é uma fábrica. Ele tem várias fábricas, tá? Espalhadas por vários lugares. A Yazaki do Brasil tem várias cidades. Então você pensa, como é que ele vai? Um dono. Ah, mas Deus é onipotente por isso. Porque nós somos ele. Onipotente, onisciente, onipresente. Porque os olhos, os ouvidos e as ações estão em cada um de nós. Então ele está em todos os lugares, porque nós estamos em todos os lugares. É através de nós que ele se move. Certo? Então o dono é o dono, mas só que quem cuida de tudo são os gerentes. Então, Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós são os gerentes. São os funcionários, são os operários, são os faxineiros. É quem comanda a bagaça toda e faz a coisa funcionar. Somos nós. É através de nós que a matéria é criada. Tá? Deus é a espiritualidade. Jesus Cristo hoje é espiritualidade. Né? Ele já não está mais em matéria. Então ele também não tem força e poder na matéria. Ai, que absurdo, Andréia. Jesus tem poder para tudo no espiritual. Para ele agir na matéria, ele precisa da minha boca para falar, dos meus olhos para enxergar, dos meus ouvidos para ouvir e das minhas mãos e minhas pernas para tomar as ações e ir no caminho que ele está mandando, que ele está orientando, que ele está dizendo, tá? Então a gente se perdeu no meio do caminho. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer um pedido, né? Eu faço o pedido para aquela empresa. Então eu vou lá e falo para Deus, olha, eu quero mudar essa área da minha vida. Eu quero compreender porque que eu não consigo emagrecer. Ah, você não emagrece porque você come. Você não emagrece porque você não faz exercício físico. Opa, tá bom. Isso é matéria. Isso é o natural. Só que dizem, né? A palavra diz e guias e mentores já trouxeram essas mensagens através de várias pessoas no mundo, que o que causa enfermidade, o que causa doença, o que cria a realidade externa, não é o fora, é o dentro. Então, peraí, eu crio a vida, as minhas experiências, o meu corpo, a minha casa, o lugar que eu moro, os hábitos que eu tenho, o estilo de vida que eu tenho, não é a partir da minha força natural, é a partir daquilo que eu acredito, dos meus pensamentos e sentimentos, da capacidade que eu tenho de compreender quem eu sou espiritualmente. Se eu tenho crenças e padrões humanos que me limitam, certo? Eu não vou conseguir alcançar as energias, né, mais elevadas, os pensamentos mais elevados para criar coisas maiores, né? O sobrenatural, o impossível, né? Como um avião, como o telefone, né? Graham aí, Santos Dumont, né? Santos Dumont. Vamos pôr lá Leonardo da Vinci, que começou com as asinhas, né? Dos passarinhos e tudo. Agora, se eu tenho limitações, né? Dentro dos meus pensamentos e sentimentos, se eu acredito que o fora é o que tem o poder, eu estou caminhando dentro de crenças e padrões humanos, dentro das forças humanas. E dentro dessa força, eu tenho uma limitação. Eu sou a bendita da galinha e do galo, né? Eu tenho asa, mas eu não posso voar. Eu sou limitada a um certo nível, ok? Não vou conseguir muito além daquilo. Então eu preciso desbloquear as minhas crenças e padrões. Eu preciso começar a limpar essas crenças e padrões para ir além. E para isso, eu preciso estar aberta a novos conhecimentos. Eu preciso, no mínimo, entender que tudo que me contaram pode ser mentira, né? Tudo que eu aprendi pode não ter vindo direto da fonte espiritual, certo? Então aí eu tento emagrecer
fazendo dieta, porque aí eu coloco a culpa na comida e falo que a comida que é responsável. Eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer tudo isso. Gente, não tô falando que isso é ruim, tá? Tô dizendo que isso é o natural. Então, assim, eu começo a fortalecer meus músculos a partir do exercício físico. Eu começo o emagrecimento a partir de uma dieta, ou de cirurgias e tudo mais. Só que a causa real disso tudo, que seriam os meus pensamentos e os meus sentimentos a respeito, as crenças e padrões que eu tenho a respeito do que realmente engorda, do que realmente causa doença, do que realmente deixa o corpo flácido, né? Traz as imperfeições do corpo, que são as crenças e padrões que nós carregamos a respeito da comida. E não a comida em si, né? A gente emagrece e vira escravo. Os pretos velhos. Ai, meu Deus, que delícia. Obrigado, Senhor. O que haja luz vem pra mim também, né? E olha a iluminação. Eu tô fazendo muito decreto pra isso e agora vem a resposta. Você vira escravo e completamente dependente destas práticas. Então, você vai estar a vida inteira tendo que fazer exercício físico para se manter. Você vai ter que estar a vida inteira controlando a comida para se manter, né? Ah, mas isso é bom, isso... não tô falando que é bom ou ruim, que é certo ou errado. Tô dizendo que isso é uma dependência, certo? Vira um vício, vira uma dependência. Ah, mas é uma dependência boa, é um exercício físico, até que ponto? Não sei. Você sabe? Eu não sei. Até que ponto? Certo? É um hábito bom? É um hábito bom. Mas se você para, né? Quantas pessoas a gente vê começar a fazer, emagrece, fica bom, e aí para, de repente, e volta tudo de novo. Por que voltou? Ah, porque é o metabolismo. Ah, porque a genética. Não tem nada a ver com metabolismo e genética. Tem a ver com padrões de consciência. Tem a ver com pensamentos e sentimentos a respeito daquilo, as crenças que você tem, do que realmente faz você engordar, do que realmente fortalece seus músculos, do que realmente, sabe, causa saúde ou causa doença. A doença vem dos nossos sentimentos. Vem da mágoa, do ressentimento, do ódio, da amargura, né? Não vem de jeito nenhum. Nossa, o que aconteceu aqui na minha carta? Acho que a Maria desceu aqui. Olha, agora que eu olhei ali, veio a carta. 4 de copas, tá? O 4 de copas todo 4 é uma base, né? É a base da espiritualidade. Então, o 4 de copas é a base que eu tenho armazenado a respeito da espiritualidade, da minha conexão com a espiritualidade, que vai me direcionar e me encaminhar e me mostrar exatamente o porquê as coisas estão acontecendo. Porque quando nós passamos o portal do sobrenatural para o natural, ou seja, do espiritual para o humano, né? Então eu deixo de ser um espírito e passo a ser um ser humano, é acoplado em minha alma, que fica entre Deus e o espírito andando na terra, certo? E aqui abastece aqui. Tudo que a alma carrega de informação ancestral para cura e libertação, as dores que a gente carrega, tá? Estão na alma. É onde nós somos nutridos, é onde nós respiramos. Olha o ar aqui nos pulmões e o coração bem no meio, né? Então, o coração é a alma, os pulmões são o ar feminino e masculino. Os pensamentos que nós adquirimos
da nossa ancestralidade. Tudo que veio do masculino e tudo que veio do feminino da nossa ancestralidade. Tá certo? Está diretamente conectado com o coração. E tudo isso forma o seu pensamento na Terra, como um ser humano. Então eu penso de acordo com aquilo que eu armazenei, certo? Antes de nascer, porque eu peguei toda a bagagem da ancestralidade, certo? Dos que vieram antes de mim, para trazer como uma mochilinha nas costas para libertar essa bagagem. E aí, nesse momento, eu sou a galinha. Eu tenho uma mochila pesada nas costas que não vai permitir que eu voe alto. Então, para que eu me torne um outro pássaro que tenha mais poder e capacidade de me conectar com a espiritualidade, eu preciso ir me libertando destas crenças e padrões a respeito de tudo, principalmente a respeito da espiritualidade. Então, os guias e os mentores, né? Os Exus, as pombogiras, os chamados santos, os anjos, né? Os guardiões da mata, os erês, tudo que é espiritual, tá? Precisa ser desmistificado, precisa ser limpo e purificado. Você precisa limpar o coração, né, a alma, de todas as crenças e padrões distorcidas da verdade divina que nos impede de acessar os nossos guias e mentores, para que a gente vá mais alto, tá? E a parte do emagrecimento, gente, é a mesma coisa, tá? O dinheiro, o emagrecimento, a família, é tudo igual, é tudo a mesma fórmula. Eu estou assim por causa da comida, então vamos lá. Eu não faço exercício físico e eu não como. Por isso eu como, né? E eu como. Então eu tô engordando. Ok. Na minha casa nós somos em 10 pessoas. 2 bebês, então vamos tirar os bebês, né? Aqui são 8 pessoas. Mas eu tenho a minha filha que tá em outra cidade com o marido. Então formam 10 do mesmo jeito. 10 adultos, né? 10 pessoas formadas. Dessas 10 pessoas formadas, a Andréia é a única que tá gorda. Meu marido é magrelo, come de tudo e um pouco mais, não faz exercício físico e tá bem, certo? Tem força, então ele pega mais peso do que eu, então os músculos dele estão bons. Porque se a gente não tem força, o músculo tá ruim, certo? Tem força. Minhas filhas são magras e comem muito mais do que eu, certo? Também não fazem exercício físico e têm um corpo maravilhoso. Ah, mas são jovens, aí é que tá. É crença. Abraão tinha 100 anos, Sara 90 anos, quando Deus falou que eles iam ter um filho. Nos dias de hoje a gente nem vive tudo isso. Ah, mas naquela época era diferente. É crença. Aquela época, essa época e a época que vai vir, Deus é o mesmo lá, aqui, lá. Entende? Nós deveríamos ter a mesma qualidade de vida, o mesmo tempo de vida. Ah, mas era contado diferente, Gente, tudo isso é crença. Crença humana que foi sendo enraizado na gente e a gente foi aprendendo. Olha, essa leitura nem era isso, tá, gente? Essa leitura aqui é outra coisa, mas eles estão mandando mostrar. Ó, é hora, a torre aqui. Isso aqui olha o tanto de verde, gente, que tem essa carta com lavanda, né? Curando, né? As larvas espirituais. É hora de desconstruir tudo aquilo que foi armazenado dentro da nossa alma a respeito da espiritualidade, que está ali, olha, literalmente, né? Desconstruir é o julgamento. É hora de analisar tudo isso e desconstruir para manifestar a vida. Olha os feijões aqui. O que está impulsionando? Gente, isso aqui é muito lindo. Essa leitura não era para cá. Mas agora olhando tem tudo a ver. Quais são as crenças e padrões
que tem você, que influenciam suas ações e limitam você, impedem você de manifestar. Aqui nós temos um 3 de copas com uma rainha de paus embaixo, né? O 3 de copas é hora de juntar alma, espírito e espiritualidade e entender o que tem lá dentro, né? Ó, eles, aqui é a semente estelar, tá? Aí, o mestre Shaolin, seja gracioso em seus movimentos e ações. Olha o dragão lá atrás, né? Cura, purificação. Oráculo, aguarde uma informação importante. Olha, gente, é disso que eu tô falando. Ó, seus guias mentores querem se comunicar com você. Querem te dar uma instrução, um direcionamento. Pra quê, Andréia? Pra cura e libertação. Olha a cobra. A cobra. Olha o tanto de geometria sagrada que tem aqui atrás. A cobra é literalmente, tá? O arquétipo da transformação e da evolução, tá? Troca de pele. Quando a cobra troca de pele, gente, quando ela expande, né? Conforme ela cresce o corpo, ela se dissolve, ela tira aquela pele velha e nasce uma nova pele. Troque de pele, né? Troque de conhecimento, troque aquilo que tá dentro de você, certo? É hora de você enxergar o fora como o dentro e compreender o que precisa. Olha, suas colheitas são exatamente aquilo que está armazenado no seu pensamento que você não está enxergando, tá? Como que eu enxergo fora? 2 de espadas. Como que eu posso enxergar quais pensamentos estão manifestando isso tudo aqui que eu não quero mais? Primeiro, tá? Ouvindo o que as pessoas dizem. Ouvindo o que as pessoas falam, certo? O que as pessoas falam vai estar como meu 10 de paus. Eu tenho que tirar uma conclusão e seguir um novo caminho. Escolher um caminho para seguir, né? O que acontece? Eu posso confiar na palavra do ser humano, ou eu posso ir na Bíblia e confiar no que Jesus disse, no que a palavra diz, né? Jesus disse que eu posso curar a minha vida. E, né, ele curou cegos sem nenhum procedimento cirúrgico, sem estar num hospital. Ele curou leprosos, né, sem estar num hospital. Ele curou? Vamos lá. Ele curou coxos sem estar num hospital, sem remédio, sem aparelhos de cirurgia, sem anestesia e sem dor. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ele curou? Foi Jesus que curou? Então, olha só, a gente costuma dizer, né? As pessoas costumam dizer, eu já não mais, eu já fui dessa parte, né? Que eu costumava dizer, em nome de Jesus eu vou ser curada. Em nome de Jesus eu não sou curada. Porque o próprio Jesus disse, vai que a tua fé te curou. Ele deixou bem claro em todas as vezes que ele fez um milagre de cura, que não foi ele que curou ninguém. Quando ele fala da mulher do fluxo de sangue, de mim saiu poder. Porque a energia que estava nele, né? Quando você se cura, olha só. Quando você se cura, quando você transmuta suas energias, sua energia fica mais elevada, certo? Então você está se curando, a sua energia aumenta a frequência. Então o que sai de você é a energia curada. É a frequência mais elevada, sem as crenças e padrões, sem as dores, né? Então, essa energia, ela tem uma força diferente. Mas não foi
Não foi ele quem curou a mulher. A mulher tocou nas vestes dele e recebeu desta energia. Só que ela teve que sair da casa dela, se arrastando porque ela já não conseguia nem andar. E ela teve que ter a coragem de tocar nas vestes dele. Porque ela disse, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela acreditava naquele poder que estava nele, naquela energia que estava nele, que poderia curar. Mas quem a curou? Foi ela. Porque a mesma energia que estava nele, estava nela. Ela só recebeu uma carga de energia, como se ela tivesse colocado o celular na tomada e recebeu uma carga de energia daquela tomada, que era Jesus, tá? Então, não é o outro que te cura. Em nome de Jesus, eu não faço nada. Em nome de Jesus, a minha vida fica do mesmo jeito. Em nome de Jesus, deveria ser, eu sou discípulo de Jesus. Eu aprendo com ele. E em nome dele, eu faço as coisas que ele me ensinou a fazer. Aí sim. Então eu estou aprendendo os ensinamentos que ele deixou. Estou falando aquilo que ele falava. E estou agindo da maneira que ele agia. Agora sim eu começo a ter resultados. Certo? Caso contrário, você vai permanecer onde está. Tá? Então, o que haja luz de hoje quer dizer, literalmente, que o que nos limita e nos impede de voar como galinhas, né? Só engordando pra morrer? Ai, credo, gente. São essas crenças e padrões. É hora de renovar a alma ao Ás de Copas com o Sol, tá? É hora de buscar a sua verdadeira essência e renovar a sua alma, ok? Só que aí, olha só, no que haja luz, a gente sempre tem as anotações do dia, certo? Olha aqui, eu não vou ler tudo isso, eu vou ler aqui atrás primeiro, que é assim, hoje é dia 12/8/2025, tá? Vou falar pra vocês as energias que estão influenciando esse dia para que nós possamos ser guiados, literalmente guiados pela nossa centelha divina, né? Pelos nossos guias e mentores estelares, ouvindo o direcionamento para essa transmutação acontecer e agindo de forma pacífica, com graça, né? Sem arrogância. Aí, olha só. Hoje é terça-feira, 3, né? Que é o terceiro dia da semana. É a lei da vibração. Então, tudo aquilo que eu vibro é aquilo que eu atraio. Se eu mudo a minha vibração, eu mudo a atração. Então, se eu estou atraindo tudo isso, ou se eu estou atraindo doença, ou se eu estou atraindo qualquer situação difícil aí na sua vida, tá? É por atração. Eu vibro e eu atraio. Então eu tenho que mudar. Quem está aí? Gente, esse último bocejo, ó, meu olho tá lacrimejando. Foi muito forte mesmo. E parece loucura, né? Mas a hora que eu perguntei quem tá aí, o primeiro nome que veio foi Jesus. E eu, na minha cabeça, perguntei de novo, quem tá aí? Jesus. Então tem a energia dele aqui, tá? Eu comecei a gravar esse vídeo 7h11 da manhã. 7 é a resposta das nossas orações. Gratidão, Senhor. E 11 é a conexão céu e terra. Aquilo que eu ligo no céu, eu ligo na terra. E aquilo que eu desligo no céu, eu desligo na terra, né? E eu, Andréia,
fiz muita desconstrução das crenças e padrões humanos que me impedem de acessar as verdades divinas e me conectar com a espiritualidade, tá? Masculino e feminino. Maria Madalena. Jesus e Maria Madalena. Ai, tem vídeo que eu falo, nem vou subir pro canal, gente, porque o povo vai achar que eu sou maluca, mas é verdade, tá? Obrigada. 12/8/2025. 12. De pendurado. 8, força. 1/12, mago. 2/12, sacerdotisa. 20, o julgamento. 20 da sacerdotisa no 2 e o louco no 0. 25 a imperatriz. 2 na sacerdotisa e 5 no papa. Base de conhecimento que nós temos armazenado e que passa a ser a nossa verdade, passa a ser aquilo que nós ensinamos e também passa a ser aquilo que influencia as nossas ações e palavras, tá? E criam a nossa realidade, ok? Aqui eu tenho, ó, o 6 de... o 6 de espadas e o 6 de ouros. Minhas palavras e minhas ações. Minhas palavras me levam no caminho, minhas ações manifestam as experiências desse caminho, tá? Então, as minhas palavras direcionam a minha vida. E as minhas ações manifestam as experiências que eu vou viver nesse caminho que eu vou trilhar, tá? Tudo que eu vou viver durante esse trajeto aqui... Ai, caramba. Vai ser exatamente o que vai ser criado. Ó, tá em cima da Rainha de Paus, não tem como, né? Rainha de Paus é quem materializa, né? A partir da espiritualidade. Quem governa a sua vida espiritual. E você materializa. E quem tá dizendo que é hora de mudar? Gente, que coisa... Muita energia forte aqui. Então, o Papa, no 5, ele é isso. Tem o 7 do carro, o 9 do eremita, o julgamento novamente, que aí, somando todos os dias do meio do dia, todos os números do dia de hoje, é individual a soma, tá? Você não soma 12 mais 8, mais 20, mais 25. Você soma 1, mais 2, mais 8, mais 2, mais 2, mais 5, tá? É assim a soma. Se você quiser fazer aí na sua casa para ver a energia do dia. E aí vai dar 20. 20 é o julgamento de novo. E nós temos o julgamento na mesa, dizendo que nós temos que julgar as nossas ações, as nossas palavras, por causa... Quando a gente faz isso, a gente compreende o que nós temos armazenado dentro de nós, o que está governando a nossa vida, certo? Nessas ações. Quais são as sementes espirituais armazenadas dentro da gente que governam as nossas emoções, né? Governam a nossa alma. E aqui tem 4 de copas. Tem bastante copa na mesa. Gente, isso aqui é lindo, né? E aí a gente tem aqui o mundo com 5 de copas, mas nós temos 2 5 de copas na mesa, tá? O 5 é o Papa. 5 de copas representa aquilo que nós temos armazenado dentro da gente como base de conhecimento, certo? Que nos permite acreditar na nossa capacidade de transformação. Nós somos impulsionados
né? Literalmente por aquilo que nós temos armazenado dentro da alma, que é o 5 de copas. Tudo aquilo que tá, as nossas crenças e padrões armazenadas. E aqui tá dizendo que é o momento, tem 4 de copas, a prisão. E um as de espadas, o despertar de consciência. Então é hora de analisar toda a situação que eu vivo, despertar a minha consciência, olhando aquilo que eu tenho armazenado dentro de mim, tá? O que eu acredito sobre meus dons e talentos, sobre meu poder de manifestar a vida. Se eu observar meu 4 aqui, né, eu vou saber o que eu tenho aqui. E para isso, o importante é você seguir mesmo os passos de Jesus que ele fala. Tudo que eu faço, você poderá fazer, tá? Então aí sim, eu falo em nome de Jesus. Busque os ensinamentos dele. Deixe ele ser o seu mestre. Deixe ele ser aquele que vai te ensinar o que você precisa fazer para destruir e descriar tudo aquilo que não provém de Deus. Ele foi o maior mestre. Ele foi o que mais deixou instruções daquilo que não provém de Deus. Daquilo que é necessário desconstruir de dentro de nós. Tá lá. Em parábolas, em enigmas, ok. Mas se você começar a buscar, começar a fazer as orações de purificação da alma, eu destruo e descrio tudo que me impede, né? Todas as crenças e padrões humanos armazenados dentro de mim a respeito da espiritualidade, que me impede de acessar meus guias e meus mentores, de ser instruída, né, por eles, de receber as informações que vêm do alto, né? Não só de dentro. Mas Deus está dentro, Andréia, sim, mas para ele se comunicar com você, ele tem que passar pela barreira da alma, pela resistência da alma. Se sua alma tem limitações, você é uma galinha. Ele não vai conseguir te levar muito alto, tá? Você precisa se limpar das dores que você carrega na alma, das crenças e padrões humanos que você carrega na alma, para você poder acessar o poder de Deus em você. Senão você não acessa. Esse poder, ele não vai sair destruindo tudo, tá? Deus não é assim. Ele espera a tua ação. São suas ações, tá? Que fazem a coisa acontecer. E aqui nós temos o mundo, certo? Junto com os 5 de copas. A partir do momento que eu compreendo essa mensagem, que eu começo a fazer as orações de purificação da alma para destruir e descriar as crenças, para descartar e desconsiderar as informações que foram armazenadas de maneira distorcida da verdade divina, que eu começo a isolar essas energias para que elas não tenham mais influência sobre a minha alma, eu começo a me limpar, eu começo a acessar aqui. Olha, é um 5 de copas, mas tem... Meu cachorro tá roncando. É um 5 de copas, mas tem uma única copa, tá? Não tem copas jogadas no chão, não tem nada. É como se fosse um despertar da alma aqui, nesse 5 de copas, tá? Uma renovação da alma. É um as de copas dentro de um 5 de copas. Então, olha só. É um despertar, a purificação da alma aqui com as lavandas, né? Tirando essas larvas espirituais, esses sentimentos nocivos que nos aprisionam, certo? Que nos fazem ficar ciscando o chão. E a galinha, quando ela cisca o chão, dependendo de onde ela tá, ela tira as sementes que foram plantadas. Eu tinha uma galinha no meu quintal. Tá vindo agora pra mim, tá? Eu tinha uma galinha no meu quintal que ela era terrível. Ela ciscava. Quando você ia ver, elas arrancavam tudo, os matinhos. Mas se você não podia plantar nada no quintal, que ela arrancava tudo também. E não só... Se você deixasse a plantação aberta, por exemplo, plantou couve, tá lá fechadinho. Se você deixasse aberta, ela vinha e comia tudo. Eu tinha vários pneus gigantes com suculentas. Nossa, um mais lindo que o outro. E essa bendita dessa galinha acabou o mato do quintal para ela ciscar, né? Porque ela ciscou tudo, arrancou tudo, comeu tudo. E ela começou a comer minhas suculentas. Teve um dia que eu acordei, quando eu olhei, eu quase infartei.
Nossa, meu Deus do céu, não infarto. Eu sou saudável. Mas eu olhei, eu falei, meu Deus, o que ela fez? Ela arrancou, ela comeu, ela destroçou tudo minha suculenta daquele pneu. Eu falei pro Luiz, você dá fim nessa galinha, senão eu vou dar fim em você. Ela tá arrancando, ela tá acabando com o meu jardim. Ou seja, olha isso. Além da galinha não voar, ela cisca o chão e arranca a semente que você plantou. Tudo bem que ela come os bichos, né? Come escorpião, come camundongo, come tudo que tiver no quintal. Caramujo não sobra um, elas comem tudo. Mas ela tira as pragas, mas ela também tira as sementes. Então, que haja no Senhor. Qual é essa mensagem? A galinha tira as pragas, mas ela também tira as sementes. Ah, olha aqui. O 9 de copas com a temperança. Quando você começar a fazer a oração de purificação da alma, quando você começar a fazer o decreto, né? Eu destruo e descrio, eu descarto e desconsidero. Você não vai tirar só as ervas, só as pragas do quintal, tá? Do seu jardim, de dentro da sua alma. Você não tira só as pragas. Você vai tirar as sementes que você plantou. Que lindo! Você tira as sementes que você plantou. Você limpa, você purifica a sua alma. Mas você tira as sementes que você plantou. Vindas, né? Das ações e palavras destas energias. Você tá tirando debaixo da terra, você tá tirando com raiz para não frutificar, para não brotar, para você não precisar mais viver essas experiências. Você tá arrancando com raiz e tudo de lá. Você tá limpando as sementes que você jogou que poderiam vir a frutificar. E aí é um mundo onde você passa um portal pro próximo nível. Ó, tem 2 mundos na mesa. O Ás de Copas com o mundo e o 7 de espadas com o mundo. Você passa para o próximo nível. O 7 de espadas é a resposta das suas orações, tá? Ó a mochila que eu falei, né? Que você traz da ancestralidade com todas as dores, com tudo aquilo que a sua ancestralidade viveu. Tá vendo? Para ser curado e liberto. E aqui tá dizendo, a partir do momento que você faz essa cura e essa purificação, você vai eliminando esta bagagem, tá? Essa bagagem. E você passa para um próximo nível sem essa bagagem. Ó, o sol 2 vezes também. Aqui a lua e o sol juntos, ó. Feminino e masculino juntos, na mesma... A alma e o espírito juntos, no mesmo caminho, na mesma direção. E olha aqui, junto com o Ás de Copas tem um sol. O sol e o Ás de Copas. Então eu renovo e agora o espírito e a alma passam a andar. Eu limpo a minha alma, eu purifico a minha alma. E os 2 passam a andar juntos, no mesmo propósito, na mesma direção. Trazendo cura e evolução. Trazendo cura e evolução. Andando, né? Por onde você passar, você leva purificação. Tá vendo? Toda de branco aqui, tanto a menina quanto o cavalo. E as larvas, né? A alfazema. A lavanda, né? A lavanda, ela é purificador espiritual. Ela tira as larvas espirituais, tá? Transmuta as energias. Então, tá dizendo que nesse momento... A partir do momento que você faz toda essa purificação e essa cura, você passa a andar em purificação e cura. Mesmo na alma, ó, por onde você passar, você vai trazer cura e você vai automaticamente estar trazendo cura para a sua alma, tá? Através das experiências vividas na matéria, que é esse 9 de ouros aqui, né? Ou seja, eu observo as minhas colheitas
e vejo onde eu estava cega. Onde os meus pensamentos, ó, masculino e feminino, estão vindo do meu passado, da minha ancestralidade, não de mim. Eu vou limpando essas espadas das minhas costas, tá? E vou avançando. E aqui eles querem que eu leia o que eu coloquei de leão aqui atrás. Nós estamos sendo regidos pelo Sol, né? O signo é leão, tá? O amarelo tá muito em alta esse mês, tá bom? Até dia 22, leão. O signo regente é leão. A busca pela verdadeira identidade espiritual divina. Desbloquear é hora de desbloquear seus verdadeiros dons e talentos espirituais para cumprir seu propósito e missão nessa jornada. Curar a si mesmo e contribuir para a cura do todo. Olha, sua verdadeira essência divina no sol, certo? Buscar a purificação para curar o todo. Você se cura e cura o todo, tá? E é isso que eles estão nos dizendo. É hora da gente compreender que a cura não está fora, a mudança que nós queremos não está fora, certo? Não está no natural, não está no material, está dentro. E olha só, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu sou teimosa, muito teimosa às vezes, sabe? Por isso que minha filha é teimosa. Faz dias, meses, que eles estão falando pra mim voltar a fazer meu jejum intermitente, né? Pra mim comer quando eles mandarem e fazer o que eles estão mandando. E eu não estou conseguindo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer assim, em vez de fazer jejum, eu vou mudar minha alimentação, né? Vou fazer dieta low carb, vou mudar minha alimentação e vou fazer exercício físico. Que isso vai ajudar a emagrecer. Todo mundo emagrece assim, eu vou emagrecer assim. E aí eu mudei um pouco a minha alimentação, não deu bom. Eu passei muito mal. E eu fui inventar de fazer o exercício físico. Gente, fiz 15 minutos de exercício daqueles em casa, sem impacto. A mulher pulava e eu só me mexia, sabe? Eu não pulei, eu não fiz impacto com perna, com... Então, assim, como eu tô há muito tempo sem fazer, ela falava, tem o avançado que você pula, que você faz, e tem o intermediário que você vai só até aqui, você faz só assim, só pra começar a movimentar o corpo. Eu fui nesse. Vou só assim para começar a movimentar o corpo. Então não tem polichinelo pulando, não tenho a corridinha pulando, era só tirando o pé mesmo do chão, tipo uma caminhada no lugar, tal. Fui fazer. Fiz 15 minutos, 20 minutos ali que ela deu de exercício. Faz uma semana que eu não consigo andar de tanta dor na minha perna. O meu joelho esquerdo, que é o masculino, estendeu o músculo. Não consigo dobrar a perna direito, não, eu tô sentada, não tá doendo. Na hora que eu for levantar, que eu for esticar a perna, é uma dor que eu não sei de onde vem. Tanta dor. Pra dormir tá horrível, pra andar tá horrível, pra descer a escada, então, meu Deus, é o parto. Por quê? Porque eles falaram pra mim, você não vai emagrecer da forma natural humana. Eu quero que você limpe as crenças, as causas. Limpa, purifica a alma. Purifica. Se liberta das crenças e padrões humanos a respeito da comida, a respeito do emagrecimento, a respeito do envelhecimento, a respeito de tudo, pra você mudar o fora. Eu quero que você mude o dentro. Não adianta mudar o fora. Eu falei, então tá bom. Teimei, fui fazer meleca, tipo Abraão mesmo, sabe? Já que Sara não engravida, eu vou pegar a serva que vou fazer um filho nela. Aí nasce lá, né? O filho da serva. Como é o nome do filho da serva? Isaac e... Ai, Deus. Tá na cabeça, mas não vai? Não vai. Não vou forçar. Não é pra falar, não é pra falar.
O Isaac era o filho da promessa. E ele foi lá com a serva e fez o outro filho, né? Por quê? Porque ele não acreditou que era possível humanamente ter um filho aos 100 anos, a Sara 90 anos, estéril ainda, né? Ainda se ela só tivesse 90 anos, mas ela era estéril. Tinha como. E foi. Então, assim, eles falaram pra mim, não vai pelo lado... Você vai trazer uma nova consciência. Você vai trazer uma informação de uma nova consciência, uma consciência espiritual. Então, você vai ouvir as mensagens para transmutar as energias. E não é desse jeito que nós queremos. Nós queremos que você limpe dentro, né? Várias vezes eu falei para as pessoas isso. As pessoas falavam, não sei o que, de emagrecer. Eu falava, eu tô fazendo minha parte. Você tá fazendo dieta? Não. Eu tô primeiro limpando minhas crenças padrão a respeito da comida. Mas isso não vai funcionar. Entende? É aí que tá. Eu preciso usar a forma espiritual de desconstruir as coisas. Porque esse é o meu papel, é trazer essa mensagem pro mundo. É mostrar que a gente pode se libertar do diabo, né? O diabo são as crenças e padrões humanos. Eu vou curar através da temperança, né? Da espiritualidade. Tá certo? Vou trazer um novo conhecimento, uma nova forma de fazer as coisas. Sem ser nos padrões e crenças humanos, e sim nos padrões e crenças espirituais. Através da verdadeira essência divina, tá? Transformando a alma aqui. Ó. 2 sols, né? E a purificação da alma. Então, é sobre isso, tá? Então, comecem a buscar... Comecem a observar suas colheitas. Tudo aquilo que você está vivendo de experiência. Se não é bom, perfeito e agradável, está fora dos princípios divinos, está fora da verdadeira essência espiritual e do verdadeiro conhecimento espiritual. E aí, onde está em desequilíbrio, né? A temperança, que é o equilíbrio, tá? É a purificação que traz o equilíbrio, ou a cura que traz o equilíbrio, tá? Se não está em equilíbrio, o que acontece? Nós temos uma bagagem para ser curada, ok? Crenças e padrões que estão nos impedindo de avançar. Esse peso todo aqui não deixa a gente para lugar nenhum. Aí nós viramos galinha que não sai do lugar, né? Eu quero ser águia. Mas aí vamos no passo a passo, deixa eu sair da galinha primeiro. Vamos virar, sei lá, uma pombinha, né? Um periquito, qualquer coisinha aí que já saia mais do chão, já vá um pouquinho mais alto, né? Passo a passo nós vai chegando lá. Aqui, gente. O que tá acontecendo? Tá. Ó. Aquilo que você tem armazenado hoje como conhecimento espiritual é o caminho que você tá seguindo, tá? E eles estão dizendo aqui, ó. Aqui nós temos a rainha de paus e o 10 de paus, tá? Aqui tá dizendo que é o momento da gente tirar nossas conclusões, de compreender se realmente o que nós estamos fazendo é espiritual, né? Se realmente vem de Deus. Claro que é, né? Eu sou da igreja, eu sou de tal lugar, eu tenho tal religião. Claro que eu sou de Deus. Será? Será que tudo que você está aprendendo lá realmente vem da parte de Deus? Ou será que é um diabo disfarçado de bonito? Ui! Será que é só um diabo disfarçado? Né? É hora de mudar isso. Então, como eu vejo? Através das minhas colheitas. Se tem problema, se tem desafio, se tem dor, se tem sofrimento, tá? Se tem falta, se tem miséria, se tem briga, se tem discussão, se tem... tem coisa aí pra curar, ok? Tudo
tudo que é ruim, tudo que é desafiador, tudo que é doloroso, vem do diabo, gente, tá? E vem das nossas ações feitas através dessa impregnação dentro de nós. Nós estamos agindo através da humanidade. O diabo, ele é a carta que representa as crenças e padrões humanas. Quando nós estamos na matéria, nós agimos como o diabo, tá? Na maldade. E aí a gente causa dor e destruição para nós e para o mundo à nossa volta. Ok? Então, é o momento... E, gente, isso aqui, essa tiragem eu fiz... Ai, vocês são maravilhosos, obrigada. Essa tiragem eu fiz por conta de uma pessoa que tem crença e padrão religioso. Tem uma pessoa que se diz, né, de uma religião, que é Umbanda, né? Então ele fala muito dos guias e mentores, dos Exus, das pombogiras, por isso que eles chegaram aqui logo no começo da tiragem eles chegaram, né? Os pretos velhos, ó. Os orixás, né? Gratidão, vou falar. Olha só, e olha o que aconteceu. Essa pessoa foi direcionada, né? Ou chegou uma mensagem para ela através de uma pessoa que era para ela vir aqui falar comigo, que eu ia tirar carta para ela, que eu ia orientar ela, né? E nem ia cobrar nada dela na tiragem particular. Mas eu nem sabia disso. Aí a pessoa que falou para ela primeiro veio e falou assim para mim: olha, eu recebi uma mensagem, um direcionamento de que tal pessoa vai ter que vir aqui para você orientar espiritualmente a respeito da religião, da Umbanda, dos guias, dos mentores. Só que a mensagem que veio para mim é que não é para você cobrar nada dessa pessoa. Eu falei, beleza, pode mandar vir. Só fala pra ligar e marcar, né? Porque tem uma agenda, né, gente? Não é assim. Falei, liga, marca e eu faço. Isso já faz mais de um mês. A pessoa não veio. Aí essa pessoa virou e falou assim pra mim, pra pessoa que ele tem contato, né? Fala que eu não vou, porque eu fui, né, perguntar no terreiro lá, no terreiro, né, se era pra mim ir ou não, e os Exu falou que não é pra mim ir ouvir essa pessoa, não é pra mim ir lá, né, é pra mim permanecer onde eu tô. Cegueira, dependência, limitação, né, tá recebendo uma mensagem e não vai. E aí, gente, foi exatamente por isso que eu tirei essas cartas, tá? Porque aí, olha só, ele não veio, tal, e ele tem umas crenças e padrões a respeito dos guias e mentores que é totalmente aprisionado em doutrinas humanas, não tem nada a ver com eles, né? Esse negócio de matar bicho, esse negócio de sacrificar, esse negócio de fazer essas matanças, não tem a ver com eles, gente, tá? Isso é crença padrão humano que eles estão pegando lá do Antigo Testamento, estão replicando e estão dando nome, e estão atribuindo eles a essas práticas. Não é eles. Eles jamais vão mandar você matar um bicho para sangrar o bicho. Entende? Uma galinha que seja para oferenda, para essas coisas. Sei não. Tá? Não sei não. Então, assim, eu fiz esses dias uma oração para purificação do sangue. Olha só isso, tá? Eu fiz esses dias uma oração para purificação no sangue. Então, eu identifiquei uma crença e um padrão e eu fiz a oração de purificação e no meio dessa oração eu falei que eu queria que limpasse aquilo no sangue, no meu DNA, nos meus ossos. Tá? Na mesma semana, meu filho teve o nariz sangrando, eu cortei o braço aqui, sangrou, minha netinha quebrou um copo, sangrou o pé,
O Luiz foi cutucar o negócio do rosto, sangrou o rosto. Eu sei que praticamente todo mundo da casa sangrou em algum lugar, minusculamente, tá? Mas não foi nada assim que nós provocamos. Cada um foi se machucando de alguma forma e foi saindo aquele sangue. E aí teve um momento, eu não tava ligando Lé com Cré no começo, tá? No nariz do Cauã sangrando, o nariz do Cauã sangrou, gente, ele veio aqui me mostrar, ele alagou meu negócio aqui de sangue. Ficou sangue aqui espirrado pra todo lado, o caminho de sangue até o banheiro, a pia do meu banheiro, que ele começou a suar o nariz pra tirar aquele sangue, encheu. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eu desci, ele melhorou, né, parou de sangrar. Eu desci, continuei fazendo minhas coisas aqui, perguntei que haja luz, o que que é esse sangue todo? Por que que tá acontecendo isso, né? E aí falou, olha o teu caderno de oração. E aí tinha lá uma oração de purificação que eu estava pedindo para limpar aquela carga energética, aquela crença, aquele padrão no sangue. Sabe? No sangue, tipo Deus Kali, limpando no sangue, tirando os demônios do sangue, né? As ações diabólicas do nosso sangue. E aí veio o Cauã, depois veio a Heloísa, cortou o dedinho, depois veio, cada um cortou em um lugar. E eu fui analisando tudo aquilo e vi que até meu gato, não sei o que aconteceu com ele, ele fez um corte aqui no pescoço e sangrou, tá? Então assim, e o Exu, né, o Zé Pilintra, chegou um momento que ele virou pra mim e falou assim, isso é uma purificação do sangue. Isso é uma purificação no sangue. Está mostrando, é um sinal físico de que a oração que você fez para purificar o sangue está mexendo no sangue. Ou, se alguém se machuca, se corta e não foi feita essa purificação, eles estão dizendo, é preciso curar isso no sangue. É preciso tirar isso do sangue. Então são essas as mensagens. Eles não vão mandar você matar um bicho, para sangrar o bicho, para poder pôr o sangue lá, tá? Não. Essas práticas não tem nada a ver com eles. Eles não são do mal. Eles estão aqui para nos ajudar à evolução, porque a nossa evolução é a evolução deles. De todos os guias e mentores, de toda a nossa ancestralidade, eles nos guiam e nos conduzem do espiritual para que a gente possa ter as ações correspondentes para cura e libertação do sangue, dos ossos, da ancestralidade. Olha aqui os egípcios, né? Os egípcios aqui, ó. Tá? As pirâmides do Egito que eu tô falando. Então, não tem isso. E esta pessoa frequenta um terreiro onde eles gastam fortunas com coisas para entidades, né? Onde eles fazem essas matanças, e não tem a ver. Só que, olha isso, há uns 22, 23, 20, vixi, 45... uns 28 anos atrás, tá? Mais ou menos 28 anos atrás, quando eu tava no meu primeiro relacionamento, que eu fiquei 12 anos casada, né? Não no papel, mas morando junto. Esse primeiro relacionamento, o pai do meu ex frequentava um terreiro de umbanda junto com a mãe dele. Os dois eram raspado cabeça, fazia aquelas oferendas maluca, né, aquelas coisas que hoje eu vejo que é desnecessário. Mas na época eu não conhecia nada disso. Eu não tinha o conhecimento espiritual que eu tenho hoje, né? E fui junto com eles, né? Porque eu tava morando junto, eu fui pra... Como que eu vou falar? Eu fiz parte daquela religião com eles por um tempo, tá? Não raspei cabeça, não fiz nada dessas coisas maluca, tá? Quando eu passava na sala, eu tinha uma sala com as cabeças dos bichos, com as coisas. Quando eu passava por ali, aquilo me arrepiava toda. Parece que aquilo me incomodava. Certas práticas que eles faziam me incomodavam muito. E eu falava, meu Deus, isso não é de Deus. Eu falava isso. Isso não é de Deus. Isso tá errado, isso não é de Deus. Sabe? E eu falava, Senhor da glória, o que eu tô fazendo aqui? Mas, né, naquele tempo eu era a pior.
Tinha 17 anos. Então, era uma criança ainda, né? 17 anos, é. E aí, gente, qual foi a minha base? Ó, os 5 de copas, né? Qual foi a minha base de conhecimento a respeito daquilo? Foi aquilo. Então, como eu não conhecia, eu fui conhecer através da religião, a prática deles passou a ser aquilo que eu tinha armazenado dentro de mim como um conceito espiritual. Foi as crenças e padrões que eu armazenei. E este rapaz, né, que era para ter vindo e não veio, na verdade, ele era o meu mensageiro. Olha que lindo. Ele não veio. E eu fiquei brava? Não. Aí eu peguei e falei assim, vocês querem, meus guias mentores, vocês querem que eu mande uma mensagem para essa pessoa? Querem que eu fale alguma coisa para ela? Vocês querem dar algum recado? O que vocês querem que eu faça? Falou, não, Andréia, você não muda o outro. O outro é a sua colheita. O que o outro fala... Cadê meu 7 de espadas daqui? Gente, perdi meu 7 de espadas. Tá junto com o diabo. Ai, Deus. O que o outro está falando já está armazenado dentro de você como bagagem. Entende? Isso que ele está falando são os pensamentos que você tem armazenado como bagagem, que também estão na sua alma, né? Conduzindo você. E vão conduzir o teu caminho e tuas ações. Ou vão impedir você de avançar. É hora de curar, libertar isso. Essa tiragem foi para essa pessoa, não para ele, para mim. Que eu falei, o que vocês querem me mostrar nisso então? E foi tudo isso. E eles disseram, o que ele está falando é o diabo dentro de você. É hora de desconstruir essas crenças e padrões que você tem armazenado a respeito da espiritualidade, que ainda impedem a sua alma de permitir se comunicar diretamente com eles. Por quê? Porque dentro dela existe um conceito de que tem coisa errada aí, né? Que precisa ser praticado dessa forma, que precisa ser feito daquele jeito, que precisa isso, precisa aquilo. E aqui ele tá dizendo, é hora de curar, é hora de purificar, é hora de limpar a alma, né? Ó, renovando, passar para um próximo nível. E o que vai governar minha alma a partir de agora é outra situação. Então eu fiz essa tiragem para isso, tá? Para quebrar esses conceitos. Aí o que acontece? Dentro da tiragem, eu vi aquilo que eu precisava enxergar, que eu precisava curar, que eu precisava purificar para libertar a minha alma, né? Das crenças e padrões espirituais, 10 e Rainha de Paus, que estavam me aprisionando, impedindo de eu mudar a minha colheita e ter uma colheita de acordo com a minha essência divina, tá? Então aqui houve um despertar de consciência para mim, exatamente com essa tiragem, depois que eu perguntei o que estava acontecendo, por que que ele não vinha e tal, né? E aí, com essa tiragem, muda-se a base de sementes que você tem. E aí passa a criar um novo. Então, o que que eu fiz? Reconheci, fiz a tiragem, reconheci tudo e fui pro caderno, né? Ó, não vou mostrar, né, o nome, porque... Ó, eu vou tampar o nome, tá certo? Ó. Oração de purificação da alma. Crenças sobre os guias, tá vendo? E mentores espirituais. Olha lá, ó. Crenças sobre os guias, Umbanda, Candomblé, né? E tudo isso. Ou seja, eles não são figuras presas a essas religiões, tá? Eles não são galinha, eles são livres. Tá certo?
mas foram aprisionados ali e estão aprisionados em doutrinas e crenças humanas que a maioria das vezes impede que outras pessoas os acessem. Por exemplo, uma pessoa que é evangélica tem a visão de que eles são do mal. Por quê? Por conta das práticas distorcidas do que eles realmente são, né? Que fazem as pessoas ter medo. Então, assim, ao invés das pessoas conseguirem acessar o conhecimento e o direcionamento que eles têm para nos dar, as pessoas bloqueiam, né? E como é que eu vou deixar uma coisa do mal me orientar? Você é maluco, mas nunca na vida. Nem eu que sou mais louca, né? Então é exatamente disso que eles estão falando. Eu preciso limpar as crenças e padrões humanos a respeito da espiritualidade para que eu possa ter acesso livre, sabe? Não ser uma galinha na religião, mas ser um pássaro livre, uma águia, onde eu vou muito mais alto e consigo acessar conhecimentos muito mais elevados, né? Energias muito mais elevadas. É isso. E quando eu estava falando do mago, da carta do mago, do quadro aqui, né? Que agora eles me mandaram falar disso. Eu até tirei a caixa de lá. Os anjos e ancestrais e os magos estão aqui nessa árvore. Eu estou sendo literalmente guiada pela minha ancestralidade, pelos guias, pelos mentores, né? De todo lado. O que está atrás de mim agora, né? Naquele 7 de espadas. Vocês mandam eu pegar as cartas que eu já guardei? Mandou guardar, eu sei. Qual que eu tenho que ouvir? Nós não mandamos você guardar? Pera aí. Ó. Ele tá com uma mochila nas costas, certo? O que está atrás de você? Olha o que está atrás de mim. Eu tenho muitos guias e mentores atrás de mim, tá? E aqui tem algumas cartas deste tarô dos magos. Transporte escolar, tá? Ou seja, eles estão me orientando, né? O que sai da minha boca vem deles, certo? Para me ajudar e ajudar vocês a passar pelos portais espirituais, pra gente cada vez mais buscar, que é um 4 de paus. O 4 de paus é qual crença padrão eu tenho a respeito da espiritualidade, da minha conexão, do espírito andando na terra com a espiritualidade, com os guias e mentores. Isso é o 4, tá? Que é o imperador, ok? Mas é isso, é o espírito andando na terra, materializado, certo? Um ser humano sendo guiado por algo que está atrás dele, certo? Então, qual conceito, qual o conhecimento, qual base de conhecimento eu tenho a respeito da espiritualidade? É isso que vai me conduzir, é isso que vai me permitir ser guiada, tá? Então, se eu tenho muitas crenças e padrões humanos aqui atrás, eu estou sendo guiado pelo diabo, tá? Então, aqui eles estão dizendo que eles estão guiando para passar. Eu só sou o transporte, eu só sou o motorista do carro aqui, tá? É eles quem estão nos transportando, ok? Não sou mais eu. A bagagem que eu tenho atrás de mim agora são eles. E olha só, isso aqui já tá aqui dias. Eles nunca passaram essa mensagem pra mim. Depois que eu fiz essa oração de purificação, desbloqueando essa, reconhecendo que eu tinha as mesmas crenças, de que eles são maus, de que precisa disso, que precisa daquilo, que, se não fizer desse jeito, se não for num terreiro, eles não vêm, eles não falam, eles não... Eu ia embaralhar as cartas, eles mandaram não embaralhar. Que eles não vêm, que eles não falam, que eles não... É só lá dentro, é só através de um pai de santo, é só através... Não! Para! Tá? Nós somos um canal de comunicação direta com o espiritual. Não precisa de um intermediário, criança.
ok? É legal o intermediário para ajudar, tudo? É, porque os intermediários, as pessoas que falam com a gente a respeito da espiritualidade, nos mostram exatamente o que tem de bagagem dentro da gente, certo? Mostra o caminho que eu estou indo, o que eu estou manifestando através disso. Mostra o que eu tenho armazenado, o que eu preciso destruir, descriar. Então, não vou falar pra você, não vai numa igreja, não ouve uma pessoa da Umbanda, não ouça. Vá na igreja, vá na Umbanda, vá em todos eles. E aquilo que incomoda, só que vai na consciência de, antes de sair de casa, antes de ir, antes de ouvir um culto no celular, antes de ouvir qualquer coisa no celular, sabe? Eu quero saber sobre Maria Padilha, eu quero saber sobre os Exus, eu quero saber o que eles são, eu quero, né? Porque vai chegar um momento que todos nós vamos ter o desejo de conhecer. Porque começa a despertar. Quem não despertar, infelizmente, né? Morre e nasce de novo. Com a mesma ignorância. Ignorância é o tempo da escuridão, tá? Até a iluminação chegar e você despertar. E aí o que acontece? Aqui eles estão dizendo muito forte aquela coisa assim, ouça tudo que você tiver que ouvir. Eu sei que não sou só. É através do 7 de espadas, ouvir o que o outro está dizendo, que eu consigo ver o que está atrás de mim, o que está aqui na minha mochila, que eu não enxergo. Entende? Então tem que ouvir. Não tem essa ignorância não de... é evangélico, eu não ouço. É católico, eu não ouço. É da Umbanda, eu não ouço. Não! Para de ser a galinha presa. Cria asinha e voa. Tá? Nós temos que ouvir todos. Mas você tem que sempre ter o discernimento. Acorda de manhã e declara, grita que haja luz no dia de hoje. Que eu possa ter sabedoria e discernimento para ver o que é de Deus e o que não é. O que é divino, o que é humano. O que é espiritual e o que é humano, o que é material. O que eu preciso curar, o que eu preciso limpar. O que está governando a minha vida. Os meus pensamentos. O que está governando os meus pensamentos. A rainha Olha... Rainha de pau, de espadas e rainha de copas juntos, depois que eu embaralhei e ficou no fundo do deck. Tá? O que está governando os meus pensamentos e a minha alma, o meu espírito e a minha alma, certo? Movendo os meus sentimentos para manifestar a vida. A estrela. Deixa ser guiado. Deixa, sabe... Deixa que a estrela te guie para você renovar a tua alma. E ter uma nova base de conhecimento, se libertar para os seus dons e talentos, tá? Para sua verdadeira essência divina, ok? É sobre isso. E olha só. Gente, que legal. Peraí. Vou mostrar uma coisa para vocês. Esse tarô chegou agora, ele é novinho, chegou ontem, tá? Olha que lindo que é essa carta. E olha o meu caderno novo de decreto. Tá vendo, gente? Aqui, não parece que um complementa o outro, ó. O menino tá vendo esse sol, ó. Olha lá. Olha que lindo. Não parece, gente? Que é a continuação um do outro aqui? As cores iguais, tá vendo? Olha lá. Ai, que lindo. E aqui tá escrito Aloha, né? O Havaí. E aqui são vários coraçõezinhos, ó. Alguns pra cima e alguns pra baixo, iluminando, trazendo luz. Que lindo, amei. Vou acabar com isso aqui, gente. Olha. Agora que eu fui ver a carta aqui, que eu vi essa sincronia aqui, que lindo! A minha verdadeira essência, né? Agora eu estou purificando, então continuo purificando. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Espero que haja muita luz na vida de vocês, tá? Os vídeos são atemporais, então a hora que esse vídeo chegar pra você, é pra você. Não existe coincidência, é tudo sincronia.
tá? Então assista, guarde, reveja, porque esses vídeos estão trazendo um despertar de consciência, uma iluminação, né? Um despertar de consciência para que a gente possa acessar dentro da nossa lua, né, do nosso inconsciente, a nossa verdadeira essência divina, a nossa verdadeira essência espiritual, né, os nossos dons, os nossos talentos e usar o poder de Deus em nós, que é sobrenatural, né? E aí a gente sai dessa Matrix, como gostam de dizer por aí, mas eu prefiro dizer, nós saímos da prisão da matéria, tá? Da carne. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Amo muito vocês.